Boa noite. Só mais uns minutinhos a gente já inicia, tá bom? Boa noite para quem entrou agora. Mais uns 5 minutinhos a gente inicia, tá bom? Só mais 3 minutinhos. A gente já inicia. Boa noite para quem entrou agora. Mais 2 minutinhos. Só para dar tempo do pessoal entrar na sala.
Bom, 19 horas, então vamos dar início à nossa reflexão do Evangelho dessa noite. Então, o tema dessa noite é do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 3, 4 e 5, que é a porta estreita. Então vamos aproveitar, fazer a nossa prece, aproveitando a música ao fundo, que a gente possa nesse momento fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até nosso querido Mestre Jesus, que nos recebe essa noite, para que possamos efetuar as reflexões dos ensinamentos do seu Evangelho, que nessa noite possamos ser assistidos e amparados pela equipe espiritual, pelos nossos mentores, que nos coloca nesta oportunidade, nos incentivando para que possamos trabalhar a nossa intimidade, na construção de sentimentos felizes, de novas memórias, em nossa evolução, para que possamos nos tornarmos espíritos mais amorosos, mais carinhosos, mais alinhados com as leis divinas. Também agradecendo ao nosso Pai querido, que nos dá a oportunidade da reencarnação, para que possamos efetuar esse trabalho em nossa intimidade de transformação e de renovação. Obrigado, queridos amigos espirituais, também por estarem conosco, em especial nossos mentores. Que possa nos amparar durante todo esse trabalho. Que assim seja. Então eu vou dar início à leitura do trecho, e aí depois a gente já entra nas reflexões. Então, inicia da seguinte forma: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Isso está em Mateus, versículos 7, 13 e 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrai pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não a poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater a porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim todos os que obrais na iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vos ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião, e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Isso está em Lucas. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso.
completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as falhas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, ilumina-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então agora vamos entender e procurar refletir um pouquinho sobre essas lições, essa lição da porta estreita, para a gente poder entender, né? Então, primeiro passo é a gente entender o que é a porta estreita, para a gente poder entender e compreender. Então, por que ela é estreita, a porta? É a primeira pergunta que a gente precisa fazer, né? Se são muitos, né, espíritos, estreita porque ela é individual e intransferível. É um caminho que se faz sozinho. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que é individual e intransferível. Então é você. E é um caminho que você faz sozinho. A gente precisa do outro para nos relacionarmos, vivenciarmos a experiência, para a gente conseguir evoluir. Então a gente precisa se relacionar. Porém, esse caminho é único sozinho. É seu. Qual é o salvo-conduto para eu transpor a porta estreita? Faz essa pergunta. É a verdade. Viver as leis divinas. Ter um repertório de trabalho no bem constante. Exercer a caridade nas suas mais diversas expressões. Estar disposto ao sacrifício dos interesses pessoais. Então aqui dá mais ou menos uma receitinha para a gente poder passar nessa porta. Significa o quê? Se eu não vivenciar as leis divinas, eu posso conhecer, eu posso entender, mas se eu não vivenciar, eu não tenho como passar nessa porta. Então, eu fiz uma reflexão, né, junto com a equipe de preparo, que eu achei muito interessante, a gente olhar um caminho e a gente vê essa porta estreita lá na frente. Então você imagina uma estradinha e lá na frente você está vendo essa porta, bem estreita, pequenininha. E do lado esquerdo, do lado direito, são as portas largas, que está mais próximo de nós. Porque como nós estamos na matéria, então as coisas da materialidade estão muito próximas de nós. Então eu estou trilhando nesse caminho. Aí eu dou uma escorregada, uma equivocada da lei divina. O que acontece comigo? Eu escorrego e entro na porta larga. E aí, o que acontece com todo o processo? Aí vem todo o processo, né, da dor, da expiação, que a gente vai ver aqui na frente.
E aí eu me arrependo e retorno nesse caminho, até chegar novamente até a porta estreita. Então esse é o nosso caminho. Então, que seria o caminho reto até essa porta estreita. Não é uma porta de sofrimento a porta estreita. Olha que interessante, fala aqui. É uma porta de transposição de um tempo velho para um novo tempo. O que é esse novo tempo? Então, seria um homem velho, né, que estaria antes dessa porta, para um homem novo. Seria um homem transformado, ou você transformado, para ser mais específico. Então, isto é o tempo do Espírito. Quando a gente fala o tempo do Espírito. Então nós estamos vivenciando esse tempo que é a era do Espírito. E essa decisão é voluntária e consciente. Você toma essa decisão se você quiser ou não. Você tem o livre-arbítrio para isso. Só que ela é uma tomada de decisão consciente, ela tem que ser consciente. O que é consciente nesse caso? Eu preciso saber quais as consequências da minha escolha. Então, é uma escolha, né, consciente do espírito lúcido, que aceitou e resignou e se felicitou de estar tendo uma oportunidade redentora. Quando eu compreendo isto, é uma decisão feliz. E a gente começa a sentir essa felicidade na nossa intimidade. Todas as vezes, e aí no caso, todas as vezes que optamos pela porta larga, demonstramos para o mundo e para nós mesmos a ausência no pensamento e nas atitudes do amor. Então é a ausência do amor. Então toda vez que eu faço a opção pela porta larga, que são as coisas da materialidade, é a ausência do amor. A porta estreita revela o acervo espiritual de que nos permite marchar na senda evolutiva. Então, a transposição da porta estreita não é o fim da linha. Passei a porta estreita. Ok, é um caminho. É um caminho. Quando eu tenho a convicção plena disso, a compreensão, ou melhor dizendo, a compreensão plena, e aí eu vivencio dentro das construções que eu já possuo, daquilo que eu já posso, vamos dizer assim, aquilo que eu já posso dar de mim, de conhecimento já, eu estou dentro dessa porta, dentro desse caminho. E é um caminho de redenção, de transformação. Ele não é de uma hora para outra, é um processo. Mais ou menos assim, quando a gente adentrar na era da regeneração, né, a Terra está acontecendo isso com a Terra, mas eu posso adentrar na era da regeneração antes disso, porque a regeneração está dentro de mim, não externo. É que com a transformação da Terra, a grande maioria de nós vai estar nesse processo. Por isso que nós vamos conseguir observar melhor, não só em nós, mas também no outro. Porque a maioria, vamos dizer assim, acho que todos nós, na era da regeneração, vamos estar nesse processo. E aí o bem vai predominar sobre o mal. Ainda vai existir o equívoco, né, por ignorância ainda, mas não pelo mal intencional. E a porta larga nos expressa o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor e à reparação, com lastimáveis perdas de tempo.
Então, se a gente olhar para nós já perdemos muito tempo, né? Então nós já vivenciamos muitas encarnações, perdemos tempo, a verdade é essa. Se a gente não tivesse perdido tempo, a gente já estava numa condição melhor, já estava numa condição de regeneração ou mais feliz. Então a gente perdeu tempo. Claro que tudo que a gente vivenciou são experiências ricas. E aí a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente o que ele coloca sobre isso. Então, porta larga. O que é porta larga? Entrada na ilusão. Na ilusão do materialismo. E a saída, como é que é a saída? A saída pelo reajuste. Então eu tenho o tormento, o remorso, o arrependimento e a expiação. Então, estou na porta larga, saio dessa porta e venho para o caminho. E é o caminho pelo reajuste. Esse caminho que eu tenho que tomar. Quando eu me arrependo e estou nesse processo de expiação, eu estou nesse caminho. Porta estreita. Saída do erro. Então, quando eu adentro a porta estreita, eu estou saindo do erro. Entrada na renovação. O que é essa entrada na renovação? É o início da reparação. Então, eu inicio o meu processo de reparação do bem. Então, eu passo pela expiação, porque isso faz parte da lei, porque Deus é justiça. E se Ele é justiça, então eu preciso me alinhar com a lei divina. E como é que eu faço isso? Muitas vezes eu preciso sentir a dor da expiação. Muitas vezes, aí vai depender da minha aceitação, da minha resignação ou da minha rebeldia, a intensidade da dor dessa expiação. E aí eu entro no processo de reparação no bem. Por isso que ele fala do trabalho constante ali, do bem. E aí ele fala assim: renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos e dificuldades da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. A partir do que eu entro neste processo, eu vou tomando decisões mais conscientes. E isso me facilita. Por isso que o conhecimento nesse caso aqui é importante. Mas não adianta só o conhecimento, eu preciso ter ação sobre isso. Então, eu preciso estar neste movimento de alinhamento. Então, eu preciso vivenciar as leis divinas. Por isso que Jesus foi o nosso modelo, de vivenciarmos as leis. Então, não só entender as leis, estudar as leis, mas vivenciar. E aí no livro Atitudes, Renovando Atitudes, a lição Francisco do Espírito Santo Neto, ele fala o seguinte: também, e ele fala sobre os caminhos que a gente, das encarnações passadas, ou até nessa que a gente desviou, foi para a porta larga, também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial de nossa educação. Então, se a gente errou, e nas outras encarnações nós erramos, nos desviamos, está tudo ok, faz parte do aprendizado. Então é um processo educativo. A cada tropeço, ele fala aqui, é preciso aprender, levantar novamente e retornar à marcha. Então imaginando naquela reflexão que nós fizemos lá,
no início, então imaginando o caminho, a porta larga está do lado, a porta estreita lá na frente, então eu caí para o lado da porta larga. Então, levanto, aprendo com aquilo, levanto e retorno na marcha desse caminho reto, nesta caminhada. Mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminhos do mal, não são excursões negativas de perdição perante a vida, mas somente equivocadas opções de nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias ao longo prazo. Então significa o que? Nós já vamos lá atrás. Isso faz parte, porque assim, naquele momento lá atrás, a gente não tinha ainda construções para fazer muitas vezes melhor. E nos equivocamos, né? E vamos dizer assim, pisamos na bola, né? E aí eu preciso reparar isso, eu preciso retornar esse caminho. Então, por isso que eu venho, né? Nós temos a oportunidade das reencarnações sucessivas que nós tivemos, que é justamente para essa questão. Caímos, levantamos e continuamos a caminhar. Então as reencarnações passadas, independente do que a gente errou, do que foi feito, são experiências valiosas. Porque imagina, se a gente tivesse que começar lá atrás de novo, né? Muito complicado. É que assim, a gente poderia ter acelerado esse passo, poderia estar numa condição melhor, mas isso foi escolha nossa. E é o que a gente tinha para dar naquele momento. Então é importante a gente não se culpar, né? Não se julgar mesmo, olha, fiz coisa errada, não importa, é daqui para frente, né? É o caminho agora. O que eu vou fazer daqui para frente? O que eu estou fazendo nesta encarnação? Porque a gente pode ter a certeza que esse é o melhor momento nosso, essa é a melhor encarnação nossa. E aí no livro também Espírito da Verdade, lição 14, Muralha do Tempo, sem dúvida a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, ele diz, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. Então o que ele quer dizer aqui? Então a porta estreita é o caminho, né? Então eu estou trilhando no caminho da porta estreita, então eu estou acelerando o meu passo, e aí eu aproveito melhor essas horas, né, da minha caminhada, não perco mais tempo. A porta larga expressa-nos equilíbrio interior, né, como foi falado lá em cima, com que somos forçados à dor da reparação. Então o que acontece? Quando eu vou para a porta larga, eu preciso voltar e reparar, não tem outro caminho. Isso faz parte da lei, isso é justiça divina, isso que nós precisamos compreender, que é a justiça de Deus, e ela é perfeita. Então é importante eu estar consciente disso, que toda a ação que eu tomo, toda decisão que eu tomo, ela precisa ser consciente disso, né? E consciente das consequências. Então nós temos já conhecimento e bagagem para discernir, né, o mais correto. Nós estamos num momento decisivo, e aí Deus está perguntando para nós: e aí? Você quer continuar paradinho ou indo nessa toadinha, né, um passo de formiguinha, ou você quer acelerar esse passo? E quando a gente acelera esse passo, vai trazer dores para nós, porque nós vamos ter que mexer nas nossas feridas para serem trabalhadas. E está tudo certo. Agora, eu preciso ter essa compreensão disso, que a dor, que a dificuldade faz parte desse processo, e ela é uma bênção, porque ela me desperta para que eu retome esse caminho até a porta estreita. Então é importante eu ter compreensão da dor, né? E aí ele continua aqui dizendo: examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência, que se desenrola momento a momento. Então
O que ele está dizendo aqui? Pega a tua encarnação agora de uma forma consciente. Cada decisão, cada momento da tua vida, para e reflete. Está alinhado com a lei divina ou não? Se não está alinhado, o que me falta para que eu consiga estar alinhado com a lei, com as coisas de Deus? O que me falta? Então eu preciso fazer essas reflexões no meu dia a dia. Então, vivenciei uma experiência, escorreguei, não tem problema, tudo bem, vamos dizer assim, né? Agora o momento escorregou, volta para o caminho. Como eu faço diferente? Como eu melhoro? Como eu me transformo? Qual é a minha próxima ação que eu devo tomar melhor? A minha melhor atitude, meu melhor pensamento, minha mudança de vibração quando eu me relaciono com o outro. Então é importante a gente fazer isso de uma forma consciente, porque nós já temos bagagem para isso, nós estamos preparados para isso, e nós estamos vivenciando um momento decisivo. A gente está vendo as coisas acontecendo, né? Pandemia, as coisas da natureza, né? As dificuldades, isso é um bom sinal, por incrível que pareça. Parece que a gente está vendo desgraça, né? Dificuldades, é sinal que está se resolvendo. Porque quando está tudo parado, tudo tranquilo, não tem movimento, está parado. Então, essas dificuldades estão mexendo conosco, e está vindo as experiências, as provas, e assim, como é que eu vou lidar com isso? Porque eu preciso me trabalhar, eu preciso me transformar, eu preciso me modificar, né? Então, isto é importante. E no livro Esperança, também, aqui na lição 55, que chama Na Forja da Vida, também ele diz assim: trazes contigo a flama do ideal superior e a nelas concretizar os grandes sonhos de que tu nutres, mas diante da realidade terrestre. Costuma dizer que a dificuldade é invencível. Na forja da vida nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Então o que ele está querendo dizer? É luta, não é fácil, não é uma coisa simples, é batalha na tua intimidade, é você consigo mesmo, é a batalha do homem velho com o homem novo, porque o homem novo está desejoso, né, de vir à tona, mas aquele homem velho que ainda temos está atrapalhando, e a gente fica nessa, né, incomodado. Isso mexe conosco, e aí precisa vir os chacoalhões, precisa vir as dores, as dificuldades, e assim, as dificuldades que passamos, muitas delas, nós estamos nos realinhando com a lei divina. E aí como é que eu vivencio essas experiências? Com tranquilidade, com serenidade, com calma, com confiança, ou no desespero, na ansiedade, no medo, na insegurança. Eu que escolho isso. Claro que estou dizendo por experiência própria, para mim também é difícil, né? Eu estou nessa luta e para mim não é fácil. Quantas vezes eu tenho que lutar comigo mesmo para quebrar meus vícios mentais? Eu tenho uma característica do vício mental de desânimo, né? De cair no desânimo quando eu entro na dificuldade. Então eu preciso quebrar isso. Como é que eu faço isso? Não posso. E aí, o que acontece com a minha encarnação? Vem um turbilhão de coisas, porque eu não posso entrar nesse estado. E aí, o trabalho no bem, aí eu posso dizer como testemunha, no trabalho no bem, né, na casa espírita, tem me ajudado muito
tem norteado muito o caminho. Não é porque eu estou lá no trabalho eu vou me salvar, não é isso. O trabalho me estrutura, me fortalece, me dá energia para que eu enfrente eu mesmo, as minhas dificuldades, que eu enfrente de cara, frente a frente, com o homem velho que ainda vibra em mim. Mas eu tenho um homem novo dentro de mim, desejoso dessa mudança. Por isso que eu compreendo o que Jesus quis dizer quando ele não vim trazer a paz e sim a espada. O que é essa espada? É essa luta íntima. É batalha. Não é coisa simples. Por isso que o mérito é grande. Por isso que quando nós conquistamos isso, nós vamos para um lugar maravilhoso. Porque eu preciso me esforçar, eu preciso lutar. Jesus, aonde chegou, foi com mérito, foi com luta. Deus não criou Cristo pronto. Criou igual a nós. Jesus é nosso irmão. Só que ele optou, fez escolhas felizes e evoluiu ao ponto de se tornar um espírito puro, um espírito crístico, que ainda não temos noção do que é isso. Nós vamos ter noção lá na frente, quando a gente chegar próximo disso. É uma magnitude muito grande. E o Cristo, imagina, com tudo que ele sofreu, ele desencarnou, na mesma hora, estava lúcido. Por quê? Porque é um espírito que não tem que espiar nada. Ele, tudo que ele passou, foi para nos ensinar, não foi para espiar. Não precisava espiar nada. Ele não precisava reparar nada, pelo contrário. Então ele passou tudo aquilo por amor a nós. E aí, eu preciso confiar na verdade dele, na verdade do Evangelho. Eu preciso ter convicção disso. Eu não posso ter dúvida mais. Se eu tomo a decisão de ser cristão, eu não posso ter dúvida do Cristo, dos ensinos do Evangelho. Eu não posso vacilar. Ah, será? Será isso? Será que? Não. Essa é a verdade. E com essa verdade que nós vamos ultrapassar a porta estreita. Que nós vamos entrar nesse caminho de regeneração. Agora, uma escolha. Isso é individual. É um de cada vez, vamos dizer assim, né? A porta ela é estreita porque tem que passar um de cada vez. Não dá para passar todo mundo ao mesmo tempo. Não dá. Vamos dizer assim, são as conquistas. Aquele que conquistou se torna, vamos dizer assim, meritório, né? Tem mérito de passar. Passar na porta estreita sem se machucar. Então, isso a gente precisa ter consciência, né? E também no livro Ceifa de Luz, na lição 12, a senda estreita. Ele fala o seguinte: a senda estreita, o que se refere a Jesus, é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Quando nós nos tornamos cristãos, nós assumimos esse compromisso com o Cristo. Nós assumimos. Foi uma decisão que nós tomamos. Agora, a colheita disso vai depender das minhas ações, das nossas ações, daquilo que cada um escolher. Que vão ser os verdadeiros cristãos. E nós somos, ele falou no Evangelho lá, nós somos o trabalhador da última hora. O que é o trabalhador da última hora? É um processo de transição, que nós já estamos vivenciando esse processo. E nós somos esse trabalhador. Trabalhador do quê? A
pregação, dizendo, planeta de regeneração, a Terra vai se tornar, ok. Mas não é isso que ele está dizendo. É eu vivenciar, eu testemunhar. O cristão, o momento agora o cristão precisa testemunhar os ensinamentos do Cristo. É testemunho. E a única forma de nós testemunharmos o Cristo é vivenciando as experiências, muitas delas dificultosas, mas pautada nos ensinos, nos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Esse é o testemunho. Nós não vamos. O testemunho não é um testemunho de uma doença grave ou de uma situação complicada, né? É o testemunho em todas essas situações, desde a mais difícil até as coisas mais simples, é o testemunho do Evangelho. Esse é o testemunho. Então, nós já temos bagagem, já temos conhecimento, já temos entendimento para isso. O que precisamos agora é testemunhar. Então, estamos nessa pandemia, tal. Como é que eu estou me portando em relação a isso? Eu penso no outro ou eu estou pensando só em mim? Como eu estou agindo? Quais são as minhas ações? Qual o meu pensamento? Meu pensamento é confiante ou é de medo, de ansiedade, de insegurança, ou de confiança, de calma, de serenidade? Se está tudo na mão de Deus, é porque é para o nosso bem, é o bem. E a gente precisa compreender isso. Se a gente passa dificuldades em nossa vida, em nossa encarnação, é porque é um bem. Eu sei que não é fácil, estou dizendo aqui, parece simples. Não, não é. Eu também estou sofrendo dificuldades, como todos nós aqui juntos. Estamos aqui na sala juntos, todos nós estamos, cada um precisando vivenciar a sua experiência. E ela é dificultosa para todos. Não tem aquela dificuldade maior ou menor, é aquilo que é a sua necessidade. Claro que a gente vê situações, né, que a gente olha, nossa, eu preciso dar graças a Deus que eu tenho uma situação melhor do que o outro e tal. Claro que vai ter essa diferença. Mas a experiência que você vivencia é aquela que você precisa neste momento. Pode ser que mais para frente, ou nessa encarnação, eu vou ter que vivenciar uma coisa mais difícil ainda. Ou não. Não tem um padrão, vamos dizer assim. Cada espírito tem a sua história. Cada espírito vivencia o seu presente. E cada espírito vai ter a colheita das ações. Nós hoje estamos colhendo o que nós plantamos lá atrás. Mas o mais importante é a gente aprender com isso. E a gente fazer diferente agora. Né? E aqui também no livro Vinha de Luz, uma lição aqui bem legal também, que é a lição 20, porta estreita também. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então nós estávamos querendo vir para cá, para nos trabalharmos para atravessar essa porta estreita. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento, que a levará nos caminhos infinitos da vida. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Mas
É tarde. Rogaram a porta estreita e a receberam. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas. É fácil a gente entrar na porta larga. Ela é atraente, ela chama a nossa atenção. Por quê? Porque ainda nós estamos muito na matéria, muito materialista ainda. Nós estamos mergulhados no materialismo. Por isso que nos dá a falsa alegria, o prazer, a porta larga. Que é a exaltação da nossa vaidade, né, das coisas do orgulho, do egoísmo. Né? Então a gente sente prazer nisso. Infelizmente, ainda sentimos prazer. Por isso que a gente faz. Então eu preciso quebrar isso. E para fazer isso não é fácil. É luta. É dolorido. Mas, olha nós, né, que estamos na doutrina espírita, a grande oportunidade de entendermos isso e compreendermos de que o que precisamos fazer. A gente nesse modo, não é que nós não somos privilegiados, mas a gente tem que se sentir privilegiado nesse momento, nós, né? Não que nós estamos recebendo privilégio, mas o nosso privilégio é ter esse conhecimento, que isso nos facilita a compreensão. E a dor se torna diferente. Não é que eu não vou sentir a dor, mas eu vou compreendê-la, que é muito bom para nós. Entender que eu sou um espírito, que tem uma história, que eu tenho experiências que eu me desalinhei, que agora estou me realinhando, mas foram experiências importantes, ricas, porque eu também construí algo. Eu não estou zerado de construção. Então, assim, eu estou tendo a oportunidade de ser um trabalhador da última hora. O que é o trabalhador da última hora? É vivenciarmos o Evangelho do Cristo. Este é o trabalho. Este é o nosso testemunho como cristãos nos dias de hoje. Por mais que a gente não seja aceito, por mais dificuldades que a gente tenha, mas esse é o nosso testemunho. Precisamos aprender como os primeiros cristãos lá atrás. Hoje a gente não vai mais para a arena, para o sacrifício da matéria, né? Sacrifício carnal. O sacrifício agora é das nossos prazeres mórbidos, das nossas sensações doentes. Esse é o sacrifício. Nós estamos indo para a arena para combater esse sacrifício. Não é a morte do corpo físico pelas feras, mas é as feras que está dentro de nós. Esse é o trabalho. E qual minha dificuldade, né, para a gente refletir durante toda essa semana, qual minha dificuldade para reconhecer e adentrar a porta estreita? Eu preciso observar qual é essa minha dificuldade, aonde eu estou constantemente errando, ou eu estou escorregando e indo para a porta larga. Qual é o salvo-conduto para eu transpor a porta estreita? O que eu preciso construir em mim? O que eu preciso transformar em mim para adentrar a essa porta? Isso é uma decisão sua, única, intransferível. É você que tem que tomar essa decisão. Se você quer resolver agora ou deixar para depois. E aí eu tenho que tomar essa decisão consciente, sabendo das consequências da minha decisão e das minhas ações. Ok? Então vamos agora para a gente ir para o passe, para as vibrações. Então que a gente já possa nos prepararmos. Eu vou aumentar um pouquinho a música aqui.
Estão pedindo aos trabalhadores, passistas que estão na nossa sala e aqueles que não estão, mas estão conectados neste horário, que possamos nesse momento conectarmos o nosso pensamento, o nosso coração com o nosso querido Mestre Jesus, para que possamos receber as energias do passe, dos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos mentores espirituais desse trabalho do Evangelho, da nossa casa Irmã Francisca, que possamos ter a certeza e a confiança de que estamos recebendo essas energias dentro da nossa necessidade, nos reequilibrando espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Que essas energias possam fluir em nossos lares, em todos os lugares onde estivermos, que possamos estar sempre ligados ao Cristo, que nos momentos decisivos das nossas experiências possamos ter o equilíbrio e a força necessária para acionarmos a nossa consciência e acionar a nossa vontade em alinhamento com as leis divinas e com o amor do Pai. Obrigado, queridos amigos espirituais, queridos mentores, querido Mestre Jesus, por essas energias recebidas, e que nesse momento as nossas melhores vibrações de carinho, de paz, de serenidade possam ser levadas a todos os nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, que sejam levadas aonde houver maior necessidade, que os nossos irmãos possam se sentir fortalecidos, encorajados na batalha do dia a dia, na batalha da intimidade, na busca do bem, vencendo o homem velho e transformando no homem novo. Que possamos nos sentirmos felizes por estarmos neste momento e tendo a oportunidade de sermos os trabalhadores da última hora, para que possamos nos tornarmos espíritos verdadeiramente felizes. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querido Pai. Fiquem conosco agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos, para aqueles que ainda continuarão em estudos, bons estudos, boas reflexões, muita força, muita coragem e muita esperança na nossa caminhada, né? Esperança e confiança no Cristo. Até mais. Boa semana a todos.